E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Na nossa última aula, a gente falou um pouquinho sobre ondas, natureza das ondas, dividiu entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, e hoje a gente vai falar só sobre ondas eletromagnéticas, tá bom? Lembrando que ondas eletromagnéticas são aquelas que se propagam sem a necessidade de um meio material, tá bom? Elas se propagam mesmo no vácuo, tá bom? Então, hoje é o assunto da nossa aula. A gente vai diferenciar um pouquinho algumas ondas eletromagnéticas, né, nesse chamado espectro de ondas. Então, nós conhecemos hoje vários tipos dessas ondas, né, e o que elas têm em comum é que elas são formadas por campos elétricos ou campos magnéticos que oscilam. Todas elas têm uma característica similar, que é de não precisar de matéria para se propagar, então elas se propagam mesmo na ausência da matéria e a uma velocidade constante, tá? Todas as ondas eletromagnéticas elas se propagam a uma velocidade que é de aproximadamente 3,10 a oitava metros por segundo ao quadrado. Se você for converter isso aqui, vai dar aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Tá? Então, essa é a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas. E todas elas são ondas transversais. O principal fornecedor, né, a principal fonte, digamos assim, de ondas eletromagnéticas é o Sol. A gente vive num emaranhado de ondas eletromagnéticas emitidas por esse astro aqui, por essa estrela. Tá? E grande parte dessas ondas é extremamente útil. Nós conseguimos aproveitar e elas são essenciais para a manutenção da vida na Terra, como a gente conhece. Né? A própria luz visível e a radiação ultravioleta são ondas, são frequências desse espectro eletromagnético emitido pelo Sol. Então, é de extrema importância entender a natureza dessas ondas e conviver com elas, tá bom? Mas a gente pode gerar, através de pulsos, ondas do tipo também. O Sol não é a única fonte emissora de ondas do espectro eletromagnético, não. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as principais, o espectro eletromagnético. Sim, dessas ondas que a gente vai falar hoje, as principais que a gente vai falar, o que vai diferenciar uma delas da outra é exatamente a sua frequência. E a gente discutiu, acho que no final da aulinha passada, a gente discutiu o que é frequência de onda, né? A repetição de pulsos dessa onda. Então, a frequência está diretamente relacionada ao comprimento da onda. O que seria o comprimento de onda? A gente até conversou sobre amplitude e frequência na aula passada. O comprimento da onda seria a distância entre dois vales consecutivos ou duas cristas consecutivas. Lembra do que a gente chama de vale crista da onda? Então, vale crista. A distância entre dois vales consecutivos ou duas cristas consecutivas, né, eu posso medir, por exemplo, daqui para cá ou daqui para cá. Essa distância corresponde ao comprimento de onda. Então, o que vai diferenciar uma onda eletromagnética de outra é exatamente essa distância. Algumas têm essa distância um pouco mais alongada, outras têm essa distância um pouco mais reduzida. Toda vez que eu amplio essa distância, eu diminuo a frequência, a quantidade de pulsos é diminuída. Quando essa distância é reduzida, a quantidade de pulsos é maior, então a frequência é aumentada. Então, o que vai diferenciar uma onda da outra é exatamente essa frequência e seu comprimento. Beleza? É, quem deu esse nome de espectro, quem usou essa palavra espectro pela primeira vez, foi Newton, quando ele usou um prisma para decompor a luz. Né? Luz, vocês vão ver daqui a pouco, que também é uma onda eletromagnética que faz parte desse espectro aqui. E ela está dentro de uma frequência de onda que vocês vão conhecer daqui a pouco. E quando o Newton conseguiu fragmentar, né, usando prisma, essa onda, revelando aqui suas frequências diferentes dentro desse espectro visível, aí ele usou esse termo aqui para designação desse tipo de onda, tá? Então, bora lá. Esse aqui é o espectro de onda eletromagnética que a gente tem, que se propagam no vácuo, que tem as características muito semelhantes, mesma velocidade, tudo, mas que diferenciam-se entre
uma da outra pelo comprimento de onda, né? A gente tem ondas de baixa frequência, que a gente não utiliza tanto, muito baixa frequência. Aí a gente tem ondas médias. Essas ondas médias a gente já começa a utilizar, que são as chamadas ondas de rádio, tanto da banda AM quanto da banda FM, as ondas de TV, que são VHF e UHF, né? São ondas muito rápidas, né? E ultra rápidas. Hoje em dia se usa mais a ultra rápida por conta da, do avanço das tecnologias, né? Principalmente nessa parte de mídias digitais. A gente tem as ondas de telefonia, elas estão por aqui também. Telefonia, internet. As micro-ondas, que a gente utiliza em casa, no micro-ondas, são ondas não ionizantes térmicas. Os radares utilizam micro-ondas também. E o infravermelho, que é calor. A gente vai discutir daqui a pouco. E a luz. A luz também é um comprimento de onda. Tudo que a gente está enxergando agora, que vocês estão enxergando, está aqui entre 750 e 400 nanômetros. Bom de comprimento. Depois da luz a gente tem o ultravioleta, os raios X, os raios gama e os raios cósmicos. Quanto mais eu me desloco para a esquerda aqui, ó, maior é a frequência com que, dos pulsos de onda aqui. Aqui eu tenho ondas com muita frequência. Do meu lado direito aqui do vídeo eu tenho ondas com uma frequência menor, tá? A partir de radiação ultravioleta aqui, vocês vão ver que a frequência das ondas já é capaz de provocar ionização, capaz de alterar a estrutura molecular das substâncias. E por isso essas ondas aqui, se não controladas, podem ser nocivas, tá? Elas são ondas ionizantes. E aqui do lado, até a luz, a gente tem ondas não ionizantes. Elas não são capazes de alterar as moléculas das substâncias. Belezinha? Uma coisa importante de pontuar também é que, dependendo do material que você adote, você vai encontrar a designação radiação. Esse espectro eletromagnético ele é também chamado de espectro de radiação. E as ondas eletromagnéticas podem ser chamadas também de radiações, tá? Ou irradiações. Depende muito do autor que você encontrar, do livro que você encontrar. Certo? Então, fisicamente não existe esse intervalo do espectro que a gente estava vendo aqui. As ondas elas estão aí unidas e se propagando de diferentes maneiras. O que existe de diferente é a forma como a gente consegue captar, perceber e utilizar essas ondas. Mas não existe esse intervalo bem definido na, na, na propagação das ondas. Elas estão aí, sem intervalo bem definido, e a gente é capaz de captar e utilizar essas ondas de maneiras diferentes. O que muda é essa forma que a gente tem de captá-las. Tá? Então, para a gente iniciar, a gente tem as ondas de rádio. Ondas de rádio são ondas eletromagnéticas muito pequenas. A frequência delas é ampla. Elas têm uma frequência maior, perdão, uma amplitude maior e uma frequência menor. Então, elas são geralmente geradas por osciladores. Você pega um oscilador é um equipamento que emite pulsos não contínuos. Então, ela emite pulso para, emite para, emite para. Então, ao emitir esses pulsos oscilando, esses equipamentos eles acabam gerando essas ondas, tá? Que são chamadas de ondas de rádio. Alguns autores também chamam até micro-ondas de ondas de rádio. Tá? São ondas que têm como característica o fato de não serem ondas de alta frequência, uma frequência relativamente baixa, uma frequência relativamente pequena. Como consequência disso, a amplitude dessas ondas é um pouco maior. Tá? Essas antenas, como eu já falei para vocês, são submetidas, as antenas transmissoras são submetidas a uma corrente alternada e essa corrente vai gerando esses pulsos, né, que tem um tamanho definido aqui. Uma coisa curiosa das ondas de rádio é que, pelas suas propriedades, elas são refletidas pela própria atmosfera. Existe uma camada na atmosfera que a gente chama de ionosfera. E essas ondas de rádio, elas são capazes de ser refletidas pela ionosfera. Isso faz com que elas tenham um alcance muito grande mesmo. A própria atmosfera funciona como repetidor dessas ondas, tá? E nas emissoras, existem dois tipos de onda de rádio, rádio mesmo,
que a gente chama de AM e FM, provavelmente vocês já ouviram falar. As ondas AM são ondas de amplitude modulada. Então, as estações elas modulam apenas, elas regulam apenas a amplitude dessas ondas, mas não regulam a frequência. E FM é frequência modulada. Então, enquanto as ondas AM elas são ondas mais baratas de serem transmitidas, elas acabam carregando interferência muitas vezes. Já as ondas FM são um pouco mais caras para você modular e transmitir, mas em compensação não há uma interferência muito grande e ruído muito grande na propagação dessas ondas. Então, um experimento interessante que é assim, se você ligar um aparelho de rádio na AM e próximo a esse rádio ligado na AM você provocar faíscas elétricas, você vai perceber interferência na rádio. Então, as ondas AM elas carregam muita interferência que as ondas FM não carregam, tá certo? No caso das ondas de TV, que a gente chama da VHF, da UHF, elas não são refletidas tão facilmente pela ionosfera, então elas precisam de agentes repetidores, que são os chamados satélites, tá? Essas ondas elas são emitidas e refletidas, repetidas por esses satélites, que são necessários para a transmissão. Às vezes coincide de ondas de rádio e TV terem uma frequência semelhante. Aí você consegue ouvir o som da televisão sintonizado em algumas rádios e consegue, às vezes, dependendo do tipo de TV, capturar ondas de rádio FM na TV também, porque são frequências próximas, belezinha? A telefonia também utiliza essas mesmas ondas chamadas de ondas de rádio, só que com uma diferença. Na verdade é assim, a região é dividida em áreas, né? E nessas áreas se colocam antenas repetidoras aqui com a mesma frequência. Então, se essa área aqui é da cobertura da empresa tal, então ela coloca aqui células hexagonais, né? Células de 6 lados, são áreas, aqui é a área total dela. Aí nessa área total ela coloca células hexagonais aqui, próximas umas das outras com a mesma frequência. Porque assim, uma mini área dessa daqui não interfere na outra. Tá? E você pode transitar entre uma área e outra aqui, porque você vai ter cobertura total. Tá bom? Então você consegue sair de uma área para outra sem a ausência de cobertura. Quando existe uma área que está uma área hexagonal dessa daqui que está fora do alcance de uma das repetidoras, aí você tem aquele ponto sem cobertura na telefonia. Ah, aqui não tem sinal. Não tem sinal porque você está fora dessas áreas de célula aqui, tá bom? Mas a telefonia móvel também utiliza ondas de frequência menor, tá bom? São as chamadas ondas de rádio. Perceba como isso faz parte do nosso dia a dia, a gente nem se atenta para tal, né? Já as micro-ondas, elas têm uma característica diferente, que é a frequência um pouco maior. Então, como a frequência das microondas é maior que a frequência das ondas de rádio, já é possível carregar mais informação aqui. Porque a quantidade de informação que uma onda carrega está diretamente relacionada à sua frequência. Então, nas microondas, a frequência é maior, só que mesmo tendo uma frequência maior, a gente ainda não tem aqui radiação ionizante. Os efeitos das microondas são efeitos térmicos. Elas são capazes de agitar molecularmente as substâncias, mas não alterar a molécula dessas substâncias. No micro-ondas de casa, por exemplo, a gente utiliza esse mesmo princípio, né? Tendo como base as moléculas de água presentes nos alimentos. Então, o que é que o micro-ondas faz? Ele emite essas ondas eletromagnéticas, essas ondas agitam as moléculas da água presente nos alimentos e a agitação molecular você pode entender como sendo calor. Aquelas moléculas de água, principalmente de água, se aquecem e, como consequência disso, você tem um aquecimento geral dos alimentos, tá? Mas não são radiações ionizantes, elas não são capazes de alterar as moléculas dos alimentos, só aquecer. Os radares eles funcionam do mesmo jeito, eles emitem e recebem micro-ondas, informações de micro-ondas. Então, dependendo do tipo de substância que reflete
essa micro-onda é possível detectar ou identificar qual substância ou a que distância aquela substância está. É assim que os radares eles funcionam também, com base em micro-ondas. O infravermelho a gente conhece basicamente como calor. A maior parte da radiação emitida pelo Sol é radiação que está nesse espectro aqui do infravermelho. E o que é que essa radiação faz? Ela é capaz de gerar, assim como as micro-ondas, mas numa quantidade e numa intensidade maior, a agitação térmica das partículas. Então, o infravermelho, ou o calor, ele está associado ao agito, à agitação das moléculas. E quando a gente estiver estudando termologia, vocês vão entender que a agitação molecular está estritamente relacionada ao calor, né? Esse calor ele é super necessário porque parte da dinâmica de fluxo energético que se dá no nosso planeta se dá através de transferência térmica. Então, ele é essencial, esse tipo de radiação aqui, ele é essencial para a vida. Tá bom? Alguns animais, isso é uma coisa curiosa, são capazes de perceber essa diferença de espectro infravermelho aqui. É a chamada visão de calor. Hoje em dia já existem alguns equipamentos, principalmente equipamentos militares, capazes de detectar a emissão dessa radiação, desse tipo de radiação, que são aqueles óculos de infravermelho. Mas algumas serpentes, por exemplo, como a cascavel, tem um órgão chamado fosseta loreal, que fica aqui na pontinha do focinho, que faz com que elas sejam capazes de perceber essas variações de radiação aqui. Por isso elas são exímias caçadoras noturnas, principalmente caçadoras de animais de sangue quente. Elas conseguem perceber aqueles animais ali no ambiente e atacá-los na posição certa, principalmente cabeça, que é uma das áreas mais quentes do corpo desses animais, mamíferos e aves. Beleza? A gente não consegue naturalmente enxergar infravermelho, mas outros animais conseguem. O controle remoto da tua casa também usa frequência infravermelha, frequência de calor. E na medicina, em tratamentos alternativos terapêuticos, também se usa infravermelho, principalmente como cicatrizante para penetração de pele e outros tipos de tratamento também. A câmera do teu celular, coisa interessante também, ela é capaz de perceber infravermelho, dependendo da câmera. Então, se você começa a filmar o controle remoto da sua casa com a câmera, você vai perceber alguns disparinhos de radiação. Pode ser que você perceba, né? Depende do controle e do celular também. Mas é comum você perceber através você a olho nu não enxerga, mas através da câmera de celular você pode perceber o infravermelho, as ondas, né, do espectro sendo lançadas pelo controle remoto. Aqui está a luz visível, que é a frequência que a gente enxerga. Então, dá uma olhada no tamanho da frequência aqui, ó, do tamanho do espectro. Então, de todas essas ondas aqui, a gente enxerga essa parcelinha aqui, ó, que é o que a gente vê. As ondas visíveis aos nossos olhos estão aqui. Como eu já falei para vocês, alguns animais são capazes de enxergar infravermelho, outros são capazes de enxergar ultravioleta. A gente está aqui, ó, na luz visível. Então, é isso aqui que a gente vê. Deixa eu só ligar a luz aqui, dar pausa para ligar a luz, porque já está ficando escuro aqui falar nisso. Pronto. Agora a luz está devidamente ligada. Então, isso aqui, ó, essa fração muito pequenininha do espectro eletromagnético é aquele que a gente enxerga. Fica compreendido aqui entre o infravermelho e o ultravioleta. A gente enxerga aqui entre infravermelho e ultravioleta. Tá bom? Quando você olha para um objeto, na verdade você não está enxergando aquele objeto. Você não enxerga os objetos nem as coisas, você enxerga luz. Nossos olhos eles são aptos a enxergar luz. Então, quando você olha na sua casa para uma cadeira, por exemplo, você não está enxergando a cadeira. Você está enxergando a luz que é refletida pela cadeira e capturada pelos seus olhos. Você olha para esse lápis aqui, quando eu olho para esse lápis, eu não estou enxergando o lápis. Eu estou enxergando aquilo que é refletido por esse objeto, tá bom? A gente enxerga luz. Até a luz, que foi aquilo que a gente viu, vai ter um momento que a gente vai estudar só óptica, tá? Só luz visível. Aí a gente se aprofunda nesse conteúdo. Mas até o momento, até luz, a gente estava tratando de radiações não ionizantes. São radiações que não são capazes de alterar a estrutura molecular das substâncias.
A partir daqui, da radiação ultravioleta, a gente vai estudar radiações ionizantes, tá? Então, a radiação ultravioleta ela já tem uma frequência um pouco maior, e por ter uma frequência um pouco maior, ela acaba alterando a estrutura molecular das substâncias. Tanto que nosso planeta tem uma camada responsável por filtrar, digamos assim, por diminuir a quantidade de radiação ultravioleta emitida pelo Sol que chega aqui na superfície da Terra, que é a chamada camada de ozônio. Se não fosse ela, a vida como nós conhecemos aqui no planeta seria impossível, né? Seria inviável. Então essa camada de ozônio, ela filtra, digamos assim, grande parte da radiação ultravioleta que é emitida pelo Sol. Chega aqui ainda, chega, mas chega bem menos do que chegaria se não fosse ela. Algumas lâmpadas, como é o caso de algumas fluorescentes, elas são capazes também de emitir pulsos de radiação ultravioleta, tá bom? Tanto que é possível você ter estufas de plantas que têm um crescimento controlado até mesmo na noite, realizam fotossíntese até mesmo à noite por conta dessas lâmpadas, tá bom? Isso faz com que a produção aumente. Quando você tem uma demanda muito grande, uma produção muito grande de planta, para agricultura, por exemplo, ou plantas ornamentais, você não quer perder tempo, você faz com que essas plantas continuem ativas, com a fotossíntese ativa, mesmo em períodos escuros, utilizando essas lâmpadas. E existem substâncias capazes de bloquear, de certa forma, de barrar essa radiação. Principalmente porque ela é uma das grandes causadoras de câncer de pele, né? Que é um dos cânceres que mais afeta pessoas no nosso país. A gente tem um litoral super grande, praia é uma coisa boa demais, mas muita gente acaba esquecendo de se proteger e se expondo demasiadamente ao sol, que é a principal fonte de radiação ultravioleta. Por mais que a gente tenha a camada de ozônio, essa radiação ainda chega aqui e ela é capaz de alterar a estrutura das moléculas presentes na nossa pele. Tá? Então, graças a isso, a gente tem bloqueadores solares, os bloqueadores de radiação, que podem atuar, na verdade, absorvendo essa radiação, impedindo que ela chegue até a nossa pele, ou refletindo essa radiação. Outro tipo de radiação ionizante aqui de frequência maior que a ultravioleta, ou seja, com poder de penetração mais alto, são os raios-x. Os raios-x, eles também são ondas eletromagnéticas capazes de atravessar certas substâncias em uma intensidade diferente. Eles podem ser barrados? Podem, mas eles atravessam as substâncias. Geralmente o que barra esse tipo de radiação é uma placa de chumbo. Chumbo é capaz de barrar essas radiações. É por isso que na hora que você vai fazer um raio-x, não sei se você já teve que fazer raio-x, o cara coloca uma plaquinha de chumbo atrás da área que ele quer chapar, né? Então, o que é que a radiação ela vai fazer? Ela vai atravessar os tecidos e ser barrada pela placa de chumbo que fica atrás. Então, essa placa de chumbo ela vai receber em partes diferentes quantidades de radiação diferentes. Por quê? Essa radiação ela atravessa muito mais facilmente os tecidos moles. Então, digamos que está o pé aqui para ser chapado, né? A radiação que foi emitida, o raio-x que foi emitido, atravessa muito facilmente os tecidos moles. Então, ele marca lá ó, a placa de chumbo, nessa região do tecido mole. Nos tecidos duros, ela atravessa com mais dificuldade. Então, a placa de chumbo não fica marcada. Por isso que é uma região que a gente consegue identificar como mais rígida do que essa região mole aqui. A placa de chumbo que está no final vai ficar mais marcada pelos raios que passam mais intensamente e menos marcada pelos raios que passam menos intensamente. Então, aqui na região onde eu tenho tecidos rígidos, como ossos, eu chamo essa área de área radiopaca. Por quê? Porque a radiação não passou. Nessas áreas mais escuras aqui, eu tenho áreas radiolúcidas, que foram zonas onde a radiação passou. Aqui no chumbo que está escurão, que está pretão, foi tudo marcado, porque a radiação passou sem precisar atravessar nada. Né? Foi barrada só pelo chumbo. Aqui ela atravessou tecidos de densidades diferentes. Olha como a densidade do tecido influencia na coloração da marca. Aqui no preto, a radiação atravessou apenas ar.
Então você não teve resistência nenhuma. Aqui nesse cinza, aqui está mostrando a fratura, né? A descontinuidade óssea aqui. Ó. Aqui nesse cinza você tem tecidos mais moles, né? Aqui a gente vê a descontinuidade. E aqui nessa região mais radiopaca, mais branquinha, a gente tem a estrutura óssea. Perceba que aqui, quando eu fixei, ó, quando foi reduzida aqui a fratura com esses pinos metálicos, olha como o pino metálico é mais denso que o osso. Então, olha como a radiação quase não consegue atravessar aqui e chegar na placa de chumbo. É por isso que essa região vai ficar branca, tá vendo? Mais clarinha aqui. Porque a radiação nessas áreas onde eu tenho metal não conseguiu passar. Não conseguiu atravessar. Belezinha? Essas linhas aqui, tá vendo esses pontinhos aqui? Redondinhos? São os pontinhos da sutura da cirurgia. Provavelmente o acesso cirúrgico foi aqui, por trás, né? Se inserir nos pinos, e aqui está a marca da sutura. Acho que parece ser uma radiografia bem pós-cirúrgica, né? Após a intervenção cirúrgica. Beleza, pessoal? Então, perceba que o raio-x ele tem um alto poder de penetração, tá? Ele atravessa matéria líquida, matéria sólida, matéria gasosa. Só que ao atravessar essa matéria, os raios-x eles podem provocar alterações moleculares, porque se trata de radiação ionizante. Tanto que esses raios-x eles podem ser usados no tratamento de tumores. A radioterapia ela pode usar raio-x para matar, digamos assim, tentar matar certas células cancerígenas, tá bom? Então, existem alguns tratamentos que têm como base a utilização de raio-x na medicina. Isso aqui é um tomógrafo, tá? O tomógrafo ele também vai utilizar raio-x, só que a diferença do tomógrafo para o raio-x convencional é que aqui a gente forma uma imagem em 2D, ó, em duas dimensões. E no caso do tomógrafo, o aparelho de raio-x ele vai girar em volta da área que você quer registrar. E ao girar esse tomógrafo aqui, ele faz esse registro em 3 dimensões. Então, a visibilidade que eu tenho aqui do exame de imagem é muito mais ampla, tá? A gente consegue uma visibilidade maior porque a gente consegue em 3 dimensões, coisa que o raio-x normal não me oferece. E por último, a gente tem a radiação gama, né? Os raios gama, que são raios muito, muito, muito energéticos, né? De frequência muito alta. Tá? A diferença entre eles e o raio-x é que os raios-x eles são radiações emitidas pelo movimento dos elétrons nas camadas do átomo, nas camadas internas do átomo. Já os raios gama não, eles são radiações, são pulsos emitidos por modificações que acontecem no núcleo dos átomos, como fissão ou fusão nuclear. Fissão nuclear é quando dois núcleos se juntam, formando um elemento atômico diferente do original. É o que o Sol faz, por exemplo. O Sol ele está o tempo todo convertendo hidrogênio e hélio. Então ele pega 2 átomos de hidrogênio, funde os núcleos desses átomos de hidrogênio, transforma aqueles 2 hidrogênios num átomo de hélio e sobra uma parte de matéria, digamos assim, que é acelerada convertida em energia. Então o Sol ele não está em combustão. O pessoal pergunta, se não tem queima, se não existe combustão sem oxigênio, por que é que o Sol está lá pegando fogo? O Sol não está pegando fogo, tá, gente? Ele sofre fusão nuclear. A fissão nuclear é o contrário, é quando você pega um átomo e quebra esse átomo. A quebra desse, quando eu falo átomo, o núcleo atômico, tá? A quebra desse núcleo atômico emite energia. As bombas atômicas, por exemplo, são bombas que se baseiam em fissão nuclear. Você vai quebrar, por exemplo, núcleos de átomos de urânio, plutônio, fissão nuclear. Já as bombas de hidrogênio são bombas de fusão nuclear, são mini-sóis que a gente inventou para guerrear, né? Infelizmente. Nunca foram lançadas, na verdade. As bombas atômicas já foram, né? As de fissão nuclear já foram utilizadas contra populações 2 vezes, né? No final da Segunda Guerra Mundial, no Japão. As bombas de fusão nunca foram usadas contra populações em guerra, mas elas existem. Para que vocês saibam disso, tá bom? Como eu já falei, são radiações ionizantes.
podem interagir com tecido vivo, tem altíssimo poder de penetração, podem causar danos às células, às moléculas, à reprodução. Tem um lado bom, que é o lado da gente poder usar esse tipo de radiação aqui para esterilizar equipamento médico, para descontaminar produtos e alimentos, tá? Como a gente garante que nenhum ser vivo vai estar ali presente, então essa radiação ela faz com que o produto ele consiga um maior tempo de vida na prateleira, tá bom? Eu vou passar para vocês no grupo agora um exercício e as páginas do livro que vocês vão utilizar para estudar e revisar. E a gente se encontra na próxima aula, beleza? Valeu, pessoal!